tá começando mais um PQI por quem invisto em. E hoje não vai dar para falar na abertura do PQI que é uma ação, né? Então vamos colocar aqui uma tese e uma commodity, papo reto, porque a gente não vai falar hoje sobre um papel específico da nossa bolsa brasileira, que é a proposta mais tradicional, digamos assim, do PQI. Hoje a gente vai falar de ouro. E para falar sobre esse assunto, né, sobre esse ativo, essa commodity, a gente vai receber aqui ninguém menos, ninguém mais do que Ricardo Kazan, que para quem ainda não lembra, quem não viu, ele participou do nosso episódio que a gente falou de Rússia e Ucrânia, que inclusive foi o episódio mais visto da história do Stock Pickers desde que a gente virou videocast. Então, para quem acompanhou, viu que ele já deu uma aula para a gente lá sobre commodities e a gente trouxe ele aqui de novo. Mas Kazan, como a gente não sabe quem está assistindo a gente, pode ter alguém aqui que está vendo você pela primeira vez. Quem é Ricardo Kazan no mercado em 30 segundos? Bom, obrigado pelo convite, Lucas. Mais uma vez, prazer estar aqui de novo. Quem sou eu? Ricardo Kazan, sou gestor aqui da Legacy, sócio da empresa. Sou responsável pelo book de commodities. Então, a gente tem diversas operações aqui na Legacy. Uma das caixinhas é a caixinha de commodities. E a gente tenta, além de ganhar dinheiro nesse mercado, a gente tenta contribuir para outros mercados também, porque tem uma influência grande, né, mercado de renda fixa, mercado de ações, moedas. Então, eu acho que tem um fit interessante aí com todos os mercados que a gente opera. E esse sou eu hoje, né? O passado a gente deixa para depois. Boa. O Kazan é um dos maiores especialistas do mercado brasileiro hoje quando o assunto é commodities. E, aliás, alega-se que é um baita de um fundo multimercado, né, que estava fechado, o Legacy Capital multimercado está fechado, voltou a abrir para captação. Então, acho importante alertar todo mundo aí dessa novidade, porque pode ser uma oportunidade para você que busca alguma coisa na linha multimercado e escutando o Kazan e toda a equipe da Legacy que participa aqui do Stock Pickers, sempre se gostar do trabalho deles, é só acompanhar lá. Mas, falando do assunto hoje, Kazan, bom, a gente falou com você recentemente no Stock Pickers, né, você colocou ali um pouco das posições que você tinha em commodities na época, você estava mais amplo na carteira, tinha mais commodities dentro do portfólio, aí depois você chegou a diminuir as posições ou quase zerar ali e agora voltou a comprar basicamente petróleo e ouro, né? Mas o assunto de hoje é ouro, que é um dos assuntos que você mais manja aí. Até me deu um livro de presente, tô te devendo essa leitura, ainda preciso ler. Mas, Casa, acho que o começo aqui do PQI, uma parte mais educacional, quando o investidor olha para o ouro, ele tem que olhar de que forma? É uma proteção, é uma reserva de valor? Como é que a gente deveria olhar para ele? Aí depende, Lucas, sendo bem franco, eu acho que depende do tipo de investidor, tá, que a gente está falando. Quando a gente olha para o ouro aqui na Legacy, tá, o objetivo aqui do fundo é tentar ganhar dinheiro. Então a gente olha para o ouro para tentar ganhar dinheiro nesse ativo. Ele funciona como uma diversificação de carteira? Funciona. Se estiver carregando posições de longo prazo, você quiser, por exemplo, como pessoa física, tem 2%, 5% da sua carteira em ouro, você pode ter ele em momentos de estresse, provavelmente ele vai te proteger alguma coisa, mas o foco aqui da empresa não é muito esse, né? Não é muito a gente ter uma posição comprada em ouro de muito longo prazo para proteção em algum evento. A gente tem um foco de tentar extrair valor dessa commodity e tentar identificar os movimentos que vão acontecer. Então você tem esses dois tipos de perfil. Tá? Um perfil mais diria, pessoa física, de alocador, de você ter um percentual da sua carteira em ouro, pensando em longo prazo, para, enfim, te proteger de algum evento, de alguma disrupção no mercado. E o perfil de tentar extrair dinheiro de movimentos que você acha que vão acontecer no ouro, seja para cima ou seja para baixo, né, tanto comprado quanto vendido, para tentar rentabilizar o fundo. Então, acho que são dois perfis diferentes, a gente está nesse segundo. Perfeito. E no último episódio que você participou do Stock Pickers, quando a gente estava falando de ouro, né? A gente citou ali que houve uma quebra de correlação do ouro, porque antigamente,
quando você ia analisar o ouro, muitos investidores faziam o quê? Comparavam com o título público americano, né, a Treasury, porque o título público americano nada mais é do que um dólar que paga juros, né, e aí ele é um competidor, digamos assim, do ponto de vista de reserva de valor com o ouro, que uma reserva de valor comprovada por mais de 5.000 anos, né. Quando essa Treasury paga menos juros, ou um juros real, né, no caso, né, descontado da inflação negativo, o ouro acaba ganhando mais atratividade ali na comparação. Só que essa quebra, ela acabou acontecendo, essa quebra de correlação. Queria que você falasse um pouco dessa quebra, o porquê que você acha que aconteceu, e como que você está balizando esse olhar para o ouro desde que essa quebra de correlação aconteceu. Tá, bom, eu vou, se você me permitir, eu vou alongar um pouquinho nessa Por resposta, porque favor, manda bala. tem bastante tema aí para a gente falar. Quando a gente olha para o tema macro, né, do ouro, os temas macro que a gente sempre veio operando desde 2008, desde o início da crise financeira lá dos Estados Unidos, quais foram? O ouro sempre teve uma correlação negativa com o dólar, ou seja, quando o dólar subia, o ouro caía, quando o dólar caía, o ouro subia. Então existe essa correlação negativa, né, já há muitos anos, e sempre teve uma correlação negativa também com o juro real. O que é a correlação negativa com o juro real? Quando o juro real americano ou global ele subia muito, o ouro caía, por ser um ativo de liquidez, e quando o juro real caía muito, o ouro subia. Então, se você perceber, por exemplo, 2020, quando você teve a pandemia, quando você teve a piora de todos os mercados inicial, o que aconteceu? O juro real abriu muito nos Estados Unidos. Logo no primeiro momento, quando as bolsas caíram, né, os ativos cederam muito, os bancos centrais demoram um pouco para reagir, o juro real ele subiu muito. Então, mesmo num período de piora, o ouro caiu para caramba, por causa dessa correlação. E aí, depois, com a reação dos bancos centrais, com a redução dos juros, né, com todos os estímulos que aconteceram depois da pandemia, o juro real fechou uma barbaridade, o juro real caiu uma barbaridade e o ouro voltou para a tendência dele e subiu muito. Então, tem essas duas correlações. Mas isso são correlações que não necessariamente elas vão valer para sempre. E aí por isso que eu pedi para tentar me alongar um pouco mais, pelo seguinte: o ouro, não adianta a gente ficar olhando para dólar, para juro, porque essas correlações, em algum momento, elas podem quebrar. O ouro é uma commodity física, né? Não é simplesmente um papel, é uma commodity física que responde à oferta e demanda. Então a gente tem que olhar, para entender o movimento do ouro, na minha visão, a gente tem que olhar como está essa relação de oferta e demanda do ouro. E aí, como a oferta ela é praticamente estável, você não tem muita variação de oferta, diferente de outras commodities como petróleo, como minério de ferro, enfim, o ouro é uma oferta que tende a ser praticamente constante, com algum pequeno crescimento. A gente tem que olhar basicamente para o lado da demanda. E aí, olhando para o lado da demanda do ouro, como é que a gente quebra, né, essa demanda? A gente quebra em alguns setores. Você tem 50% da demanda de ouro, mas a grosso modo, tá? 50% da demanda de ouro ela vem de joia global, cujo responsável por isso é a China e a Índia, basicamente. Então, a demanda de pessoas comprando joias, né, no mundo inteiro. Então, isso é metade da demanda de ouro. A outra metade ela vem de compra de banco central, porque os bancos centrais são compradores de ouro, tá? Já há muitos anos. Demanda por ETF, né? Demanda por fluxo de investimento, que desde que foi montado o GLD, que e outros ETFs de ouro, a gente tem um componente de demanda para investimento, né? Que são fundos de pensão que alocam, varejo aloca também, que é muito relevante, e uma demanda que é menor, que é uma demanda industrial, que é o uso de ouro para o setor industrial, tá? Para componentes eletrônicos e etc. Mas isso é pequeno. Então, quais são, dentro dessas fontes de demanda, tá, quais são as mais voláteis que a gente tem que acompanhar? Quais são as mais voláteis que eu digo o seguinte, quais são as que vão fazer preço, tá? Tanto para cima quanto para baixo, tá? Dado que a oferta não vai se mexer muito, a gente olha para esses 4 componentes de demanda, a gente já quebrou esses 4 e a gente vai tentar analisar eles para ver qual que vai fazer mais preço no ouro. O componente joia, tirando ocasiões especiais como o Covid, ou como, por exemplo, agora que a gente está com Covid na China também, que provavelmente vai afetar alguma coisa de consumo de joia, porque as pessoas estão trancadas em casa, ninguém compra joia trancada em casa. Mas isso foi uma ocasião especial, né, que não é muito recorrente. Normalmente, o consumo de joia ele é um consumo mais estável, com algum crescimento também, mas mais estável, menos volátil, tá? Tirando esse período de pandemia.
Então a gente tem que olhar para os outros dois componentes que eu falei. O industrial, ele também é estável, não oscila muito, só quando você tiver uma grande recessão e tudo, se tiver uma queda da indústria. Então, os componentes que oscilam mais, quais são? Demanda por ETF, tá? Demanda por investimento de ouro e compra de Banco Central. Então, na minha visão, assim, em condições normais, né, na CNTP, você tem que olhar para consumo de Banco Central e o consumo de ETF. Tá? Então, são esses dois componentes aí que vão fazer o preço do ouro subir bem ou cair bem. Tá? Aí, se quiser, a gente pode entrar mais em detalhe nisso, o que a gente está achando desses dois componentes específicos e Era agora seguir a mesmo que eu ia te dar conversa. esse gancho. A ideia é que agora o que eu queria saber é, bom, você está comprado em ouro, então qual que é? Por que que você está investido em ouro? Tá, boa pergunta. O que a gente vê acontecendo aqui é o seguinte, olhando, vou falar dos 4 componentes de novo, tá? A parte de joia, ela está muito bem. Provavelmente é possível que sinta alguma coisa o consumo de joia agora, tá? Por conta desse lockdown que está acontecendo na China. Eu acho normal você ter uma perda de demanda aí, mas vai ser temporário. Né? A gente já está vendo, por exemplo, hoje de manhã saiu uma notícia: Xangai já reabrindo. É possível que Beijing feche, mas eu acho que vai ser algumas cidades vão reabrindo, outras vão fechando. Eu acho que vai ser um pouco diferente esse lockdown que a gente está passando na China agora, e acho que isso é temporário também, fora a letalidade da Omicron, a gente já viu que é menor e tudo, então não consigo achar que isso vai ser um grande issue aí para o mercado, mas é possível que a gente sinta um pouco a piora desse componente de demanda de joia, mas antes disso, tá, o consumo de joia estava fazendo all-time high, tá no melhor momento dele, está tendo muito consumo via China, via outros mercados emergentes. Então, esse ponto, check, na parte de joia, parece que está muito boa. A parte de ETF, ela veio subindo ao longo do ano inteiro, subiu bastante quando começou a guerra, tá? Natural, as pessoas querem se proteger, querem ter maior alocação em ouro, fora que a gente está num ambiente de inflação que a gente só viveu na década de 70, né, 73, 78, um ambiente de inflação de 7% no mundo, bem diferente dos últimos 15 anos aí que a gente teve de inflação, que ficou na casa de 2%. Então é um ambiente que, dada essa inflação alta, a sua proteção normalmente vai ser uma compra de commodities, seja compra de petróleo, seja compra de ouro ou de outras commodities, que são elas que acabam subindo e conseguem te proteger da inflação. Tá? Então, quando a gente olha para 1970, né, esses dois períodos que eu falei, 73, 78, uma das commodities que mais subiu foi o ouro. Por quê? Período de inflação alto, incerteza, você teve uma alta muito expressiva do ouro nesses dois momentos. Então, acho que a gente está num momento parecido, faz sentido você ter essa alocação maior em ETF, tá? Essa alocação maior de fundos comprando ouro. Tá? Então, a gente viu isso acontecer ao longo do ano inteiro, parou agora nas últimas 2 semanas, por isso que o ouro até não tem se comportado tão bem, mas eu acho que faz todo sentido, dado que a nossa visão é de continuidade, tá, do conflito da Rússia com a Ucrânia e possivelmente com outros países, incerteza geopolítica, continuidade do conflito, né, possivelmente piora desse conflito, inflação alta. A gente acha que, aqui na Legacy, a gente acredita que estamos num ambiente inflacionário. Faz todo sentido você ter aumento do consumo de ETF, né, aumento dessa demanda de ETF. Então, a gente acha que isso vai voltar em algum momento. E a outra questão que talvez seja mais interessante, que talvez seja, e aí a gente vai fazer uma suposição aqui, tá? Porque eu não consigo ver ela acontecendo ainda, né, de fato acontecendo, mas acredito que vai acontecer no futuro próximo, é a compra de Banco Central. Né? O que acontece? Desde o início do conflito da Rússia com a Ucrânia, você teve, no momento que a Rússia entrou na Ucrânia, você teve congelamento, né, das reservas da Rússia em outros países. Então, você teve congelamento das reservas em dólar, congelamento das reservas em euro. A Rússia, hoje, a gente tem um problema de gás que a gente está vendo nessa semana acontecer. Pede para que o gás seja pago em rublo, né, provavelmente porque ela não consegue ter acesso a essas reservas em dólar, em euro. Ela está pedindo para que o petróleo dela, foi até um leilão que saiu da Rosneft há pouco tempo atrás, pedindo para que o pagamento do petróleo dela fosse em rublo também. Os países não querem fazer. Mas então, estou falando isso tudo porque
faz sentido para um banco central que não seja aliado, né, da Europa, aliado dos Estados Unidos, olhando o que está acontecendo com a Rússia, faz sentido para os bancos centrais terem mais dólar e mais euro na composição do portfólio deles, ou faz menos sentido? Né? Ou eles vão tentar diversificar essas reservas? Pensa eu acho que um exemplo mais fácil aqui para a gente pegar, pensa na China, por exemplo, né, que não é um aliado dos Estados Unidos e da Europa. Apesar de ser um parceiro comercial, não é um aliado, estaria mais do lado da Rússia do que do lado do Brasil, por exemplo, ou de outro país. Faz mais sentido para a China ter mais dólar e mais euro na reserva dela, do Banco Central, ou faz mais sentido ela diversificar isso, né, se ela estiver pensando em algum momento em algum conflito, em alguma questão geopolítica, por exemplo, tem a questão de Taiwan, ou faz mais sentido ela ter mais ouro? Eu acho que o componente de ouro na reserva dos bancos centrais, né, que é um componente super relevante, eu acho que a gente vai ver ele aumentando, entendeu, ao longo dos próximos meses. Mas é uma demanda que eu não consigo mapear ela diariamente. Então a gente tem essa informação uma vez por mês, conforme ela for saindo, conforme for acontecendo essa demanda de Banco Central, eu acho que isso vai fazendo bastante preço no ouro. E um outro ponto, tá, Lucas, além da incerteza geopolítica e essa incerteza incentivar com que os bancos centrais que não sejam parceiros dos Estados Unidos e Europa diversifiquem suas reservas, você tem um outro ponto que é o seguinte: os bancos centrais eles compravam muito ouro antes da pandemia. O Banco Central da Rússia comprava muito ouro antes da pandemia, a Índia comprava bastante ouro também. Então, você tinha vários bancos centrais de emergentes, Cazaquistão, comprando ouro antes da pandemia, diversificando as reservas. Por que eles pararam? Porque esses bancos centrais normalmente eram bancos centrais de países exportadores de commodities. As commodities sentiram muito na pandemia. O petróleo foi, né, para $30, o Brent, o WTI para negativo, as outras commodities caíram uma barbaridade. A preocupação deles foi tentar salvar a economia, dar liquidez para o mercado financeiro, dar liquidez para o sistema, e as compras de ouro foram interrompidas. A gente vem para 2022, a gente está num cenário, né, num ciclo enorme de alta das commodities. Esses bancos centrais, né, são desses países exportadores das commodities, então faz sentido a gente ter também, via esse fator econômico de alta das commodities, alguns bancos centrais com conta corrente mais positiva, eles diversificarem e comprarem o ouro também. Então você tem um fator geopolítico, você tem um fator econômico da alta das commodities, você tem essa questão da inflação, incentivando a demanda por ETF, né? Então eu acho que a gente vai trabalhar com preço de ouro mais alto aí, olhando 6 meses, um ano à frente. Tá? Acho que bem mais alto do que o patamar atual. E destrinchando um outro fator que você já compartilhou com a gente aqui no, no Stock Pickers, você disse que, como alocando em commodity, quando você olha para o ouro, o que mais te atrai, um dos fatores, né, que te atrai bastante na dinâmica do comportamento é o índice Sharpe do investimento em ouro, né? Então, quando você ajusta o quanto ele tem para te entregar de retorno pelo risco, ele acaba sendo uma alocação mais interessante, né? Diferentemente de um petróleo da vida que você vai ter uma oscilação maior, né? Você acha que essa visão ela permanece para agora, por isso que ele acaba sendo uma das suas alocações prediletas? Eu acho que segue valendo, por exemplo, se olha o petróleo agora, desde o início do conflito, né, você olha o petróleo saiu de 90 para 130, caiu para 95 de novo, voltou para 120, caiu para 95 de novo. Você tem um range de oscilação do petróleo aí de 25%. Né? 25%, ele está oscilando 25% a cada 7, 10 dias. Né? Uma oscilação enorme que está acontecendo no Uhum. petróleo. Se você não está trabalhando, aumentando posição quando ele cai, reduzindo posição quando ele sobe, trabalhando o seu nível, né, de posição de acordo com essa volatilidade, né, usando a volatilidade a favor da sua carteira, o Sharp tá ruim, né, do petróleo. Essa que é a verdade. Então você tem que estar ativo, né, por conta da volatilidade. A volatilidade, se você está estático na posição, você está com uma posição que está balançando muito e o seu Sharp provavelmente não está muito bom. Né? Se você está conseguindo usar a volatilidade a seu favor, você consegue melhorar muito, mas também, obviamente, tem muito mais risco. Né? O risco de você estar errado é grande, dado o nível da volatilidade. No ouro, está diferente um pouco. Né? No ouro, a volatilidade do ouro ela é muito menor do que a vol do petróleo. Pegar
aqui, diria que um terço, né, de metade a um terço da volatilidade do petróleo. E você também, né, você tem que saber que, dada essa volatilidade menor, o seu tamanho de posição no ouro, para você conseguir extrair mais alfa, tem que ser maior, né, dada o nível de vol, e você consegue também usar, está um mercado volátil também, mais volátil do que estava antes, mas você também consegue usar essa volatilidade a favor da carteira. A gente gosta dos dois, tá? A gente acha que o petróleo vai subir, mas entende que está num ambiente de alta vol e acha que o ouro vai subir também. A gente está bem animado aí nas duas commodities. E aí, então, por uma questão... O risco para o ouro, Lucas, assim, tentando dar a visão contrária aqui, né, fazer um pouco... tentar dar um pouco a visão... o que poderia fazer o ouro cair, e a gente está errado, né? Eu acho que seria um momento em que não só os bancos centrais globais, mas principalmente o Fed, né, que é o principal banco central do mundo, a começar a apertar muito as condições financeiras, né, começar a subir muito o juro real, só que a gente não consegue ver isso ainda. A gente está com juros de 0,5% nos Estados Unidos, né, ele tem que reduzir o quantitative easing ainda, que ele está fazendo. Então, parece que tem um longo caminho a ser percorrido até você conseguir apertar muito as condições financeiras e ter um juro real bem alto. No momento que o Fed tiver que, olha, agora eu realmente vou ter que combater a inflação, vou ter que subir 1% de juros, vou ter que subir 0,75% de juros por reunião e reduzir muito o quantitative easing, aí talvez seja um momento que o ouro vai começar a se comportar mal, tá? Vai começar a cair. Como ele está muito atrás da curva, né, a gente chama, o Fed está muito behind the curve, a gente acha que ainda falta bastante tempo aí para isso acontecer. Falando desse behind the curve, a gente estreou ontem o Macro Pickers e o assunto foi inflação, e a gente abordou uma questão específica que foi a matéria do The Economist, falando que o Fed tinha cometido um erro histórico em relação ao controle de inflação, porque basicamente ele tinha todas as ferramentas para controlar essa inflação, mas ele acabou perdendo o timing disso, né? Então ele não teve a atitude no momento correto para controlar, e aí a gente está vendo, né, uma mudança de speech, né, de argumento do Fed, que antes era essa história de que inflação é bom, deixa a inflação correr e tudo mais, e agora começa a ficar uma coisa um pouco mais preocupante, e para esses especialistas do mercado, o Fed vai precisar ser um pouco mais hawkish, né, que a gente fala no mercado, que é ser um pouco mais firme em relação à política monetária e acabar subindo esses juros de forma mais rápida. Então, para vocês aí na Legacy, o fato de estar muito atrás da curva ainda, mesmo que ele seja mais hawkish agora nas próximas reuniões, ainda assim tem muito a ser percorrido e não seria talvez algo a se preocupar tanto para o ouro. Não, a gente acha que o Jobim e o time de economia dele, eles acham que o Fed precisa ser bem mais rápido do que ele tá sendo. Tá? Só que, como a gente falou no início da conversa aqui, a inflação está 7%, né? E o juro tá meio, com quantitative easing ainda acontecendo. Então, até você conseguir trazer o juro real para um patamar bem restritivo, né? Até você conseguir trazer o juro real para um patamar restritivo, você vai ter que subir uma barbaridade de juros. Sim. Né? Então, o juro real de 10 anos, por exemplo, está negativo ainda. Né? Então, falta um caminho muito longo a ser percorrido, né, para você chegar nesse nível. Quando chegar nesse nível, o ouro vai ser um bom ativo? Acho que não. Tá? Você vai ter, de um lado, as condições financeiras apertando, o juro real subindo, de outro lado, possivelmente, a gente acredita aqui que esse conflito geopolítico ele vai perdurar ao longo do ano, provavelmente se intensificar. Então, você vai ter uma seta apontando para o ouro para cima e outra seta apontando para o ouro para baixo. Né? Hoje você tem as duas setas apontando para cima. Então, a gente acredita, né? O Jobim, como eu falei, o Jobim acredita que o Fed tem que ser mais rock, mas é um caminho, né, que vai ter que ser percorrido. Não adianta a gente, eu acho que não adianta a gente tentar antecipar isso agora. Tem que esperar chegar lá o juro real, né, tá em nível bem restritivo, começar a afetar a economia e aí sim a gente começar a se preocupar com o ouro.
Perfeito. E mais uma questão também, nessa retomada de posições da sua carteira, né, você disse que você voltou a comprar ouro, um dos motivos que você citou para mim foi essa piora do quadro geopolítico, principalmente do ponto de vista da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né. Bom, você já deu aqui pra gente aqui todo o panorama do que você olha, dos fundamentos para você fazer a alocação do ouro, mas falando especificamente dessa história geopolítica, pesa muito mais os impactos inflacionários que essa guerra traz para o mundo, ou o estresse geopolítico como um todo acaba sendo o principal driver para beneficiar o ouro? Olha, como esse conflito geopolítico ele tem um impacto direto na inflação, que foi até o Stock Pickers lá que a gente fez Sim, com o Oliver lá no final de fevereiro, você tem os dois. Tá? Se fosse um conflito geopolítico, por exemplo, uh, de países que não são grandes produtores de commodities, aí você teria só o componente geopolítico fazendo impacto no ouro. Nesse caso específico, como a Rússia, né, principalmente, a gente citou lá, ela responde por mais ou menos 10% da produção das commodities globais, assim, de uma forma geral, né, acaba que você tem um impacto em todas as commodities. Você está vendo hoje um problema hoje de manhã, a gente viu um problema de gás que está acontecendo, né, o gás já estava subindo 10%, porque a Rússia quer que a Europa pague ela em rublo. O petróleo já subiu para caramba, já viu o alumínio subir para caramba, porque o alumínio depende do gás, está afetando os grãos. Então você tem um componente geopolítico de incerteza e você tem um componente inflacionário que deriva desse geopolítico, que pode piorar, né? E que, assim, pelo que a gente está vendo, olhando pelo lado geopolítico apenas, o que a gente olha aqui é que hoje a gente não tem nenhuma conversa de paz acontecendo. Já ocorreram tentativas há 2, 3 semanas atrás com o presidente da Turquia indo para a Rússia, o presidente de Israel indo para a Rússia, tentar convencer, tentar fazer um acordo de paz, mas hoje não tem nenhuma conversa, né, vigente, não tem nenhuma conversa ocorrendo. A gente vê intensificação, né, desse avanço da Rússia no leste ali da Ucrânia, no sul da Ucrânia, tentando tomar os portos da Ucrânia. Então, não tem, a gente não consigo ter uma visibilidade de que o conflito vai arrefecer ao invés de piorar. Né? Me parece mais que a tendência é de piora do que de melhora. perfeito. E agora só uma última questão mais técnica da sua posição. O ouro no Brasil, né, ele é bem conhecido por meio de um ETF negociado na bolsa, que é um dos mais famosos, que é o Gold 11, né, que ele trabalha com o ouro dolarizado. Pensando de um ponto de vista técnico, para você faz mais sentido ter o ouro em dólar hoje ou ouro em reais? Na minha visão, faz sempre mais sentido você ter o ouro lá fora, tá? Porque você tira. O ideal é você matar a exposição cambial e você está operando o preço do ouro e não o preço do Uhum, ouro na sua moeda. Tá? Então, quando a gente olha para commodity, eu estou operando o preço da commodity de acordo com o que ela é negociado na tela e não em diversas outras moedas. Porque senão você pode ter um movimento da commodity subindo e a moeda tendo uma oscilação contrária e aí de repente você não ganhou dinheiro por isso, entendeu? Então a visão que a gente tem aqui, né, a gente tem a visão de várias moedas, né, que entram no nosso book aqui de moedas e a gente tem a uhum. visão do ouro negociado em dólar, tá? Para onde ele está indo, então a gente enxerga de duas formas diferentes, tá? Eu acho Perfeito, que é, perfeito. eu acho que é a maneira mais correta de se olhar, porque um é o movimento do ouro em dólar, que é onde ele é negociado, o outro é o movimento da moeda. Então são duas apostas distintas. Né? A gente vai ter aqui a moeda no book de moedas e a gente vai ter o ouro no book de commodities. Perfeito, ficou bem claro, muito claro. E, bom, Kazan, mais uma vez, obrigado por mais uma aula que você deu aqui pra gente, agora descendo na tese só de ouro. Acho que ficou até meio um episódio mais evergreen, né? Você pode escutar em qualquer momento do tempo que você vai ter aqui alguns fatores, fundamentos de um jeito de você ler o ouro. Mais uma aula do Kazan e lembrando, né, é importante lembrar, o fundo da Legacy está reaberto, então pode ser uma oportunidade para você aí que está buscando alguma alocação em multimercado, você vai estar contratando um dos trabalhos que a Legacy entrega, o trabalho de gestão de commodities que está dentro do fundo ali, com o livro do Kazan. Kazan, A gente, obrigado.
A gente Pode falar, está, fala. os fundos estão abertos nas plataformas. Esse ano a gente está com uma performance legal, tem conseguido acertar bem o cenário macro. A gente está animado para o ano e tentar entregar mais resultado aí para os nossos clientes, para os nossos cotistas. Com Ideia é essa. certeza. A legacy do período que está vivo, né, que a fundação ali em 2018, de lá para cá, um dos melhores fundos multimercados do mercado brasileiro, e no ano também tá no top position ali entre os melhores performáticos. Então, realmente, o trabalho deles indo muito bem. Eu sei que o Kazan tá ajudando pra caramba na performance também com o livro A dele. gente tenta, a gente tenta. Boa, Kazan, obrigado. Você volta em breve, você sabe disso. A gente sempre vai te encher o saco Quando aqui, porque a gente quiser, gosta muito de você. quando quiser. Boa, boa. Beleza, tem PQI semana que vem de novo. Um beijo. Tchau.